Então vamos lá. Nesse bloco 1 de preparação para o movimento, que é o que eu chamo de restaurar a funcionalidade, o que a gente quer aí, né? Mobilidade, estabilidade, equilíbrio, fazer deitado, em pé, ajoelhado e semi-ajoelhado, bases paralelas, bases alternadas, estático e em movimento, né? Então, nessa preparação para o movimento, a gente já precisa explorar absolutamente tudo isso. Agora, vocês vão começar a ver vários, né, vídeos, eu vou explicando um a um, a gente vai fazer uma praticazinha ou outra aqui, do que faz sentido para esse bloco. Então, antes de entrar o vídeo, lembra que a gente falou lá no início sobre a alteração no sistema que capta as informações do meio externo para o meio interno, input sensorial. E aí eu perguntei para vocês em determinado momento também, olha, quando eu estou andando, qual é a única parte do meu corpo que está em contato com o mundo? O que vocês me responderam? O pé, né? Então a gente viu que lá no pé do idoso tem muitas questões deletérias. Esse pé, que mal se tem controle sobre ele, influencia demais no equilíbrio, né? Então, uma forma interessante da gente começar a estimular esse pé é promover, né, que ele pise, que ele sinta outras superfícies. Então, fora que nesse momento, vocês já pisaram numa corda naval? Vocês já fizeram liberação no pé com uma bolinha? Pisa na corda naval e depois me conta. Cara, é bom, é muito dolorido para alguns no início, mas assim, é muito bom. Então, você aumenta a circulação sanguínea, você está acordando os células ali responsáveis por essa questão de input sensorial. Você, a partir do momento que pisa nessa corda, eu sempre peço, né? Pisa no meio, na região metatarsal, depois ali no núcleo do pé, depois no calcanhar. A gente não viu que a mobilidade metatarso-falangiana não está reduzida? Então, ele pisar ali naquela região do metatarso é dolorido. A gente não viu que o arco plantar está desabado? Então, quando ela pisa no meio, é bem dolorido, mas ajuda também, né, o corpo a entender que pode existir aquela curvatura ali. Então, é algo muito rico, né, da gente fazer. Várias outras formas de foco externo existem, além da verbal, né? Vocês vão ver que eu uso muito isso aqui. Então, por exemplo, essa é uma senhora que ela tem uma tendência muito grande à cifose. Sempre vai ter, porque tem Parkinson, né? Que é uma característica mais presente ainda em quem tem Parkinson, é essa questão dos músculos flexores hiperativos. Não é só uma questão de postura e tudo. Tem ativação aqui e fraqueza lá atrás. Então, aqui, né, eu coloquei ela aqui, ó, em base paralela, fazendo uma dorsiflexão passiva, né? Por que passiva? Porque eu não estou pedindo para ela fazer um movimento. A gente está ali soltando esse tornozelo dela e alongando esses flexores plantares. Flexor plantar, pessoal, também é mais fraco em idoso do que em jovens, né? Só que por que eu chamo tanta atenção para a dorsiflexão? Porque como, né, um tempo atrás também foi dessas coisas que passou, sei lá, no Fantástico, alguma coisa assim, sobre, né, a flexão plantar, tem um papel muito importante em relação ao retorno venoso, porque a forma como esse músculo se contrai, né, promove essa questão circulatória, que é sim importante. Só que aí, por uma questão de várias coisas que a gente já falou, vários de vocês, se vocês olharem para os tênis de vocês agora, Lucas, Reginaldo, Gilson, né, a maioria tem aquele tênis que atrás é mais alto. Então já existe uma cultura hoje muito grande de a gente estar anteriorizando o nosso centro de gravidade, né? Então, o idoso chega lá na academia para treinar, já está com os tênis ali de saltinho, aí, poxa, você bota ele para fazer bastante flexão plantar, vai ajudar bastante o coração dele, mas você não dá um estímulo compensatório de dorsiflexão. E essa questão postural que a gente tanto falou até agora, né? Então, você pode fazer flexão plantar, mas você precisa gerar dorsiflexão, você precisa ensinar esse músculo que contrai a soltar também. Nesse momento, muito comum a gente colocar, né? Vamos pegar a anilha aqui.
Não, tá tranquilo. O que é muito comum acontecer? Vem cá, Lucas. Você já tá com esses tênis aí mesmo? É para tirar o tênis. Mas eu tô falando assim, que você já tá com esse tênis que ele já te anterioriza. Pode ser comer. Então é o seguinte, ó. Você vai colocar um pé aqui, ó. Tá? E o outro pé aqui. Isso. Tranquilo? Uhum. O que vai acontecer com muita frequência com o indivíduo idoso que já tende a estar cifótico aqui nessa posição? Primeiro que ele ficar exposto um tempo considerável a essa exposição, ele vai começar aos pouquinhos a fletir um pouco esse joelho, a fletir um pouquinho esse aqui também, porque está incomodando. Pô, a pessoa, né, tá rasgando lá atrás, professor, e tudo. Claro que você não vai dar esse máximo estímulo. Por que eu peguei 2 anilhas aqui para o Lucas? Porque é um indivíduo jovem. Para ela, essa de 10 aqui já é muita coisa. Aí, ele já tende, o indivíduo idoso, a estar assim. Quando a gente colocar lá para alongar, ela vai aumentar isso aqui, ele vai jogar lá para frente, para diminuir o alongamento lá. Se eu viro para esse indivíduo e falo, olha para frente, o para frente dela, olha o que ele fez. Perfeito, não, perfeito. O para frente dele é aqui, ó, na altura dos olhos. Expressões como para frente, para o lado, o máximo que você conseguir, são muito subjetivas. Eu preciso criar um referencial externo. Então, se eu falo para frente, baixa, Lucas, do jeito que estava. Olha só um pouquinho para frente. Isso aqui já é para frente para ele, porque eu não coloquei um referencial. Agora, se nessa posição, tá vendo aqui, Lucas? Uhum. Olha aqui. Se a gente cria um referencial externo, a gente vai gerar endireitamento através de vários segmentos, saindo da zona de conforto, tá? Então, ela tem essa tendência a ficar olhando para o chão. Vocês estão vendo que tem várias fitinhas aqui, ó. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem uma que nem saiu na foto, que provavelmente é a que ela está usando como referencial externo, tá? Não, falei, dá um foco para ela. É o foco externo, porque a gente acabou de ver que olhar para frente é subjetivo. Então, você vai olhar para a fita vermelha. É um foco externo, um referencial externo, tá? Aí ela tem a tendência, como muitos idosos também, a estar com esse ombro em rotação interna, junto com essa cifose torácica, para ajudar mais ainda nessa abertura, nessa soltura desses peitorais. A gente colocou esse bastão aqui para ela segurar. O que é muito frequente eu pedir? Para enquanto ela está lá, conta de 40 para 0 de 2 em 2. Aí beleza, aí quando ela troca o pé, conta de 41 para 1 de 2 em 2. Soletra banana com aveia. E é verdade. Então, em 1 minuto de exercício, quantos estímulos estão sendo dados para esse corpo? Né? Pode sair aí, brigadão. Valeu mesmo. E a gente precisa otimizar isso, porque a gente viu que são muitas necessidades que o idoso tem, cara. É cognitivo, precisa de potência, muitas articulações, né, com questões deletérias, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui de pessoas que eu atendo uma vez na semana e modificaram drasticamente padrões. Mas é isso, em 1 minuto, ó, como a gente otimizou, né? Aqui é uma forma, um foco externo, para a gente fazer o quê? Ativar o arco plantar. Vê se faz sentido na cabeça do idoso eu falar, ativa seu arco plantar. Não. E, muito provavelmente, o que vai acontecer? O arco plantar é o núcleo aqui do pé. Então, isso aqui, ó, não é ativar arco plantar. Né? Isso aqui eu estou gerando uma flexão lá do meu metatarso, das minhas falanges. E isso é ativar o arco plantar. Então, a gente precisa dar uma referência externa, muito simples. E esse senhor tinha o pé bem desabado. E com esse tipo de estímulo,
Uma caneta. Uma caneta, ó, não pode pisar na caneta. Não pode pisar na caneta. Vocês estão vendo que um pé está um pouquinho mais à frente que o outro? É de propósito também. Vocês estão vendo que ele tem uma escoliose bem considerável, né? Nada acontece de forma isolada, né? O pé que está atrás, no caso dele, é o direito. Quando ele fica em apoio unipodal do lado direito, é muito mais instável do que do lado esquerdo. Quando a gente fica em base alternada, vocês viram qual a perna que está recebendo a carga do corpo? Muito mais frequentemente a de trás, né? Então, por isso que a perna direita está atrás, porque ela tem que receber um pouquinho mais de carga mesmo, ela é mais instável. Então, ele está lá, ó, com a caneta, né? E segurando ali o querobel. Vocês estão vendo a diferença na postura dele entre uma foto e outra? Entre uma imagem e outra? Então, assim, além da gente estar trabalhando várias questões relacionadas à funcionalidade dele, eu estou pensando nessa questão de escoliose também, porque ele é um indivíduo que tem dores, né? Ele é um indivíduo que, dependendo desse nível de escoliose, o risco de queda dele pode aumentar para o lado mesmo, né? Numa possível instabilidade. Então, ali eu joguei a ativação para o lado oposto, né? Se ele está segurando o querobel aqui desse lado, qual lado que está fazendo mais força do tronco? O oposto, né? Isso. Outras estratégias aqui para a gente pensar em mobilidade torácica com foco na tarefa. Vocês estão vendo que são focos, são aulas online, né? Pandemia. Na pandemia, eu, assim como muitos de vocês, eu pensei, vou falir. Vou morar debaixo da ponte, meus alunos, tipo... Por quê? O meu público já era esse, já era o público idoso, já era o público patológico. Então, se para quem atendia, o público em geral, já enfrentava algumas questões de vários não aceitarem ir para o online, imagina esse público. Cara, eles se adaptaram tão bem que eu fiquei surpresa. Teve gente que eu tive que insistir para voltar para o presencial depois, porque, né, se adaptou bem por conta desse tipo de estratégia. Então, aqui é o seguinte, quando eu ia dar aula online para eles, no primeiro dia dessa aula online, eu pedia para eles darem uma volta no ambiente que a gente ia ter aula com o celular, para eu ver o que tinha. Então, aqui, ó, no caso dessa aluna aqui, eu sabia que aqui tinha uma estante marrom. Se eu falasse para ela... Vem cá, Lucas. Vira de frente lá para o pessoal. Então, mesma coisa aqui para o Lucas. Se eu falo para o Lucas assim, Lucas, estende o seu braço direito aí. Isso. Agora eu quero que você chegue ele o mais para a direita que você conseguir. Ok. Agora você vai fazer o seguinte, você vai tentar encostar sua mão lá na porta, sem sair daí. Você pode olhar para lá, tá? Sem sair do lugar, tenta chegar lá na porta, Lucas. Lá na porta, Lucas. O sistema funciona. Eu acredito que o Lucas esteja sentindo algumas coisas aqui diferentes do que quando eu usei o foco interno, né? Porque ele passa a ter um referencial externo. Então, aqui, ó, obrigada. Fulaninha, você vai tentar encostar a sua mão esquerda lá na estante. Você vai passar a sua mão direita por cima da cabeça e vai em direção ao rádio lá de pilha. Então, aqui, a gente está trabalhando mobilidade torácica em qual plano? Frontal, inclinação, né? Então, eles precisam de mobilidade torácica no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso. O tórax precisa ter essa liberdade de movimento, ok? Ó, aqui a gente tem uma fitinha roxa ali, que é o referencial externo dela. Fez um lado, fez o outro e vai repetir o primeiro. Por quê? Porque ela tem uma assimetria muito considerável. Ela tem Parkinson, essa senhora. Que não dá nem para chamar de senhora. Ela é um dos casos, né? Que a gente não pode nem chamar de senhora. Então, qual o estímulo que ela estava recebendo aqui nesse momento, né? Como eu comentei com vocês, todo mundo tem assimetria. Todo mundo. Se a gente pegar para avaliar minuciosamente cada um, todo mundo tem assimetria.
Só que tem algumas pessoas que vão ter mais, seja por uma atividade laboral, seja por uma patologia secundária, por exemplo, como é a doença de Parkinson. Então, o lado esquerdo dela é mais rígido. Então, ela faz esquerda, direita, esquerda, alonga lá embaixo. Também com foco externo. Se eu falo, gira a mão e vai mais para trás que você conseguir, ela vai se manter na zona de conforto. Agora, você vai levar a sua mão até a fita roxa. A missão é levar a mão até a fita roxa. Isso pode ser feito, pessoal, mais uma vez a gente está vendo o Edu, meu grande companheiro aí de trabalho, isso pode ser feito com foco externo, na aula presencial, com um bastão, com um cabo de vassoura, né? Você pode trabalhar em base paralela e mobilidade torácica no plano sagital. Você pode trabalhar em base estreita. Isso aqui aumenta, isso aqui desafia mais o equilíbrio ou não? Desafia mais, né? E aqui a gente está trabalhando também inclinação no plano frontal. A gente pode trabalhar em base alternada, desafio o equilíbrio ou não? E levando esse tronco para trabalhar em rotação no plano transverso. Tudo isso tem um estudo muito legal que ele fala o quanto o equilíbrio tende a melhorar quando a gente gera esse tipo de estímulo, porque a partir do momento que eu pedi para o Lucas ir lá, a gente está deslocando o centro de gravidade dele para fora da base de sustentação. Então, quando eu peço para ela ir lá atrás, a gente também está deslocando o centro de gravidade dentro da base de sustentação em relação à posição que está. Então, isso gera ganho de equilíbrio. A gente falou sobre mobilidade de cervical alta, atlas e axis. Vocês lembram? Eu falei também como o campo de visão pode vir a ficar reduzido por conta dessa mobilidade de cervical alta reduzida. Então, a gente fazer toda essa movimentação com foco na tarefa. Eu tinha pedido um bastãozinho para a gente usar aqui, mas vocês verificaram o que aconteceu com o Lucas quando ele estava assim, pedi para ele olhar para frente. Olha para cá, endireitamento, né? E o que a gente falou que o treinamento para idosos precisa ter? Variabilidade, base paralela, base estreita, base alternada, apoio unipodal, plano sagital, plano frontal, plano transverso. Tudo isso tem transferência para a vida diária desses indivíduos, tá? Mobilidade de quadril pode ser feita da mesma forma. Então, uma coisa é eu pedir para o indivíduo, leva o seu quadril máximo para a direita possível. Outra coisa é eu colocar uma referência aqui. Um cabo, né, de vassoura, encosta aqui no cabo. E aí, realmente, a gente mobilizar esse quadril no plano frontal. Mobilizar essa cadeia posterior. Estou gerando rotação interna aqui na perna que está buscando o bastão. Estou gerando rotação interna no quadril da perna que está em apoio. Os dois, né? Então, a gente precisa ter essa rotação interna de quadril durante a marcha, a gente precisa ter rotação de quadril durante a marcha, andar em bloco, se esse indivíduo cai, não é muito mais complicado? Estou gerando rotação externa, tanto na base apoiada quanto na base que busca, né? E vocês já estão bem cientes que o foco externo é muito mais eficiente, né, do que o foco interno, e é muito latente esse tipo de coisa aqui no idoso. De tipo assim, vamos ver quanto tempo você consegue ficar num pé só. Aí a pessoa faz assim, ai, nossa, meu equilíbrio, né, e aí não fica. Aí você coloca um bastão, você fala, você vai encostar o joelho no bastão, em câmera lenta. O tempo que a pessoa demora para ir, e ela não está nem pensando no equilíbrio. O corpo dela quer executar aquela tarefa. Ok? Então, a gente começa a transferir tudo isso para a marcha, porque a gente quer essa marcha mais eficiente. Então, ela dá um passo alto, entra com o calcanhar, dando estímulo para a dorsiflexão. Quando ela para aqui, ó, quadril encaixado, mobilizando esses flexores. Mobiliza esse tórax,
durante essa marcha em deslocamento. Mais uma vez, você vai estar ali gastando 30 segundos para estimular quantos segmentos, né, desse corpo.